Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Antes de darmos início ao nosso estudo da noite, como temos feito, pedimos a gentileza de desligarem os telefones ou colocarem no silencioso. Meus prezados irmãos, chegado o momento de início do nosso estudo da noite, elevemos os nossos pensamentos em prece, na busca da sintonia, da companhia de Jesus, nosso Mestre amado e querido, buscando por intermédio do Mestre a presença amorosa e sublime de nosso Pai Criador, inicialmente para agradecermos a bondade divina, a bênção da vida, a oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado, de nos encontrarmos, Mestre, nessa casa que tanto estimamos e que se constitui para todos nós a cada dia, cada vez mais, como um segundo lar, uma segunda família, a família do coração, que temos constituído e fortalecido aqui com o passar dos anos, que tanto tem nos apoiado, nos trazido bênçãos, paz e alegria diante das lutas, das dificuldades da nossa atual existência. Senhor, queremos rogar ao Senhor nesse instante que traga-nos, através de nossos irmãos maiores, o amparo e a inspiração para os estudos da noite, para as leituras, para os comentários, que a espiritualidade amiga, através de suas capacidades superiores, possam vencer as nossas limitações, de maneira, Mestre, a sermos claros, objetivos, e também que o alto nos ajude a todos a compreendermos bem e a guardarmos no nosso coração os estudos que essa noite irão trazer a todos nós. Mestre, pedimos ainda ao Senhor que traga-nos bênçãos de saúde, de paz, de alegria, de bom ânimo, e que essas bênçãos não se limitem a nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas sejam levadas aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos e inimigos, encarnados ou desencarnados, que todos recebam nesse instante as bênçãos que essa casa sempre nos oferece a mãos cheias. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o estudo evangélico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse início de mês de junho. E se os irmãos já observaram, nós vamos estudá-lo ao longo de todo esse mês, na sequência dos itens, dos temas que estão aqui expostos. Então nós vamos ter aqui uma boa oportunidade de compreensão, de entendimento desse que é o capítulo inaugural do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos compreender que isso não é por acaso ou por aleatoriedade por parte do codificador, pelo contrário, há um propósito para que a gente se inicie os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo por meio desse tema. Para hoje, nós temos
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1, que é uma citação do Evangelho de Mateus presente no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, no qual Jesus assim nos diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Conjugado, meus irmãos, com esse tema do Evangelho, nós temos as perguntas 615 e 616 do Livro dos Espíritos, que são as seguintes: a lei de Deus é eterna? Pergunta 615. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Pergunta seguinte: é possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Hoje, meus irmãos, nós temos, para colaborar conosco no estudo, nosso estimado amigo Índio, que vai dar início aqui aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, né? Bom, o Lucas fez o preâmbulo aqui para a gente. É interessante a gente entender e compreender, então, que nas próximas terça-feiras, né, nós estaremos dedicando o estudo do capítulo 1, que, visualmente falando, né, a gente pode observar aqui na mesa, tem material para a gente poder aprofundar, estudar, e isso, de certa forma, já desperta na gente, né, que, de fato, é um capítulo basilar para o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo após vem os demais capítulos, portanto, a gente pode pressupor que tem assentamento sobre, né, as tratativas, as informações, né, que estão no interior deste capítulo. E é bom, então, também a gente entender que o nosso esforço inicial aqui é a gente esquentar as baterias, né, para poder recepcionar de uma melhor forma possível os demais conteúdos que serão tratados aí no interior do capítulo e nas outras terças-feiras. E digo isso por quê? Porque esta é a sensação quando a gente tem, ao preparar, dedicar um pouquinho, né, para os estudos dessa noite, quando vê a abrangência, a quantidade de informação que se tem. Porque o título do próprio capítulo já destaca isso. Não vim destruir a lei. Mas qual lei? Qual sentido? Qual circunstâncias? E na medida que você vai lançando essas questões, você vai atrás dessas respostas. E aí, como diz, né, a regressão, você tem que colocar um limite para poder dar conta de traduzir isso, né, em poucos minutos, como diz o Lucas, ser claro e objetivo. E onde a gente começa então com essa clareza e essa objetividade? Primeiro, entender então que isso aqui é o registro de Mateus, e como o Lucas também destacou, trata-se do momento de Jesus no Sermão do Monte ou da montanha. Então é nessa ambiência, nesse contexto, que ele vai falar então para aqueles que estavam ali presentes, né, de que ele não estava ali para destruir a lei, de certa forma que é uma base de conforto, de segurança, né? E por quê? Porque ele tinha um propósito, e na hora que a gente vai buscar esse propósito, ou uma compreensão mínima, se a gente visitar o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai destacar o seguinte, a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades.
salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos foros e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, ou seja, era o contexto que ele encontrou pela frente e precisava modificar. E por quê? Está falando basicamente naquele contexto para o povo hebreu. E de qual lei ele falava? Portanto, a lei, de Moisés, que está fundamentada e principiada nos 10 mandamentos. Quando você busca então essas informações, nós vamos encontrar lá em Êxodo, que é a primeira referência dos 10 mandamentos, qual era o contexto deste povo. E aqui nos comentários sobre os versículos, sobretudo o capítulo 20 aqui do Êxodo, o estudioso que dedicou a esse comentário nos esclarece o seguinte: os israelitas tinham acabado de chegar do Egito, uma terra de muitos ídolos e deuses, porque cada deus representava um aspecto diferente da vida. Era comum adorar muitos deuses a fim de conseguir o número máximo de bênçãos. Quando Deus disse ao povo para adorá-lo e nele crer, isso não foi algo tão difícil. Ele seria apenas mais um Deus acrescentado à lista. Mas ao dizer-lhes que deveriam adorar somente a Ele, o povo teve dificuldade de aceitar. O fato é que se eles não aprendessem que Deus que os tiraria do Egito era o único Deus verdadeiro, não poderia ser o seu povo. Não importa quão fielmente guardassem os outros 9 mandamentos. Assim, Deus fixou este mandamento em primeiro lugar e o enfatizou mais que os outros. Hoje podemos permitir que muitas coisas se tornem nossos ídolos, como, por exemplo, o dinheiro, a fama, o trabalho ou o prazer. Quando nos concentramos excessivamente nelas em busca da identidade pessoal, significado da vida, em nossas mentes, nossa segurança e nosso caminho. Inicialmente ninguém se posiciona com a intenção de adorar as coisas, mas após algum tempo de dedicação, ela transforma-nos nos deuses que por fim controlarão nossas vidas. Então, qual que era o contexto? Nós estávamos vendo que de um povo que havia sido escravizado mais de 400 anos, de um contexto de adoração de vários deuses, e era necessário então canalizar o esforço para que houvesse a compreensão e a existência de um só Deus. E isso, evidentemente, não deveria ser fácil. Então, é neste contexto da presença de Moisés, da retirada dos hebreus do Egito,
aparecem então essas leis, as leis dos 10 mandamentos e as outras mais de 400, 600 outras leis que regravam a convivência, né, daquele povo naquelas circunstâncias, como por exemplo as leis acerca dos servos e dos homicidas, as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou que ferem qualquer pessoa, né, as leis acerca da propriedade. Então, ou seja, além dos mandamentos, haviam outras leis. Então, qualquer momento, decorrido quase mais de 1.400 anos, Jesus, no Sermão do Monte, vem com o propósito de fazer um ajuste, um afinamento, um alinhamento nessa perspectiva de compreensão de como nós deveríamos comportar para que se fizesse o preceito de Deus, que nos apresenta, portanto, no esforço de simples, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é o que a gente pode entender com a presença de Deus seria aqui a segunda revelação. E aí, se a gente quiser ainda avançar mais um pouquinho para entender como era impregnado e o contexto e qual que era o propósito hoje é a gente entender justamente isso, né? Que é o resgate, o verdadeiro sentido da lei, como ela deve ser aperfeiçoada e a gente internalizar e trazer isso para o nosso dia a dia. Tem um livro de Samuel Pagan que chama Jesus de Nazaré. Numa das passagens aqui no capítulo 7, ele nos remonta, faz um esforço histórico de descortinar para a gente como que eram as práticas no contexto religioso daquela época. O título é Pregação nas Sinagogas. Na época de Jesus, era comum que nas celebrações ao sábado, algum pregador ou mestre fosse convidado a explicar, comentar e sugerir aplicação práticas às leituras feitas da lei ou Torá, e também do restante das escrituras, particularmente dos profetas. A leitura completa da Torá era realizada em ciclo de 3 anos e meio. Então, passar por toda a Torá ou o Antigo Testamento, que era o Pentateuco, livros, né, de Moisés, mais um dos profetas. Demorava 3 anos e meio, mais ou menos nessa lógica aqui. Então, a leitura completa era realizada em ciclo de 3 anos e meio. Mais tarde, passou a ler também parte da literatura profética. O ambiente era de reflexão e estudo, pois as lições em torno da lei desempenhavam um papel de vital importância para as práticas religiosas do povo. Então, ou seja, como que aquele povo apropriava das leis, então, contidas na Torá? Era mais ou menos dentro dessa lógica que está sendo descrita aqui para a gente. Era nesse contexto religioso e educacional que se mantinham as esperanças que ia chegar o Messias, né, na comunidade judaica. No primeiro século da era cristã, o hebraico havia caído em desuso nas comunidades judaicas, como língua de comunicação diária, sendo substituído pelo aramaico. Então, antes era o hebraico, depois passou para o aramaico, mas vejam só. O idioma falado nas casas dos hebreus e no mercado das comunidades. No entanto, o hebraico permaneceu como língua litúrgica. Então, está vendo a dimensão e como que a gente começa a identificar aqui a ritualística presente deste contexto? Então, imaginemos, é como se hoje a gente ouvisse, né, um ato litúrgico ainda no latim. Então, isso demonstra também o quanto nós éramos apregados às questões dos rituais, né? Então, não só a lei constante dos 10 mandamentos, mas havia leis cerimonialistas, como é o expresso aqui por ele aqui, né? Diante de tal realidade, as sinagogas liam os textos bíblicos tradicionais em hebraico, para que, em seguida, o mestre rabino, aquele que tinha condições de interpretar, ou encarregado da explicação, os traduzisse e explicasse oralmente na língua aramaica. Então, a importância, né, desses doutores da lei, porque eles que ajudavam a interpretar todo esse conjunto de regramento a partir dos 10 mandamentos.
E vejam bem, se tem essa convergência de língua, essa mutação de língua, depende da interpretação muda, ali também eu posso agregar interpretações outras, que eu posso levar para outras dimensões e outros lugares. Portanto, eu posso desvirtuar. Não é verdade? Então, as explicações orais nas sinagogas intencionavam destacar o sentido básico e a compreensão dos textos bíblicos, buscando, além do mais, aplicá-los na vida diária do povo. Então, tinha que interpretar, traduzir e ensinar como que era a aplicação no dia. Sabemos que Jesus de Nazaré participou de tais processos educativos, porque em várias ocasiões, de acordo com os evangelhos, cumpriu a mesma responsabilidade rabínicas nas sinagogas. E tem passagem, de fato, né, que Jesus esteve na sinagoga, inclusive traduzia com outras interpretações, né, essas leituras que eram feitas aí no Antigo Testamento. As aplicações e a contextualização da mensagem bíblica constituíam uma parte do culto na sinagoga e, com o tempo, foram se tornando mais sofisticadas e profissionais. Com o passar dos anos, os estilos e as metodologias de ensino, que no começo eram breves, sóbrias, moderadas e diretas, cederam lugar a processos de comunicação mais eficazes, o que facilitava a dinâmica de ensino e aprendizagem. No novo contexto educativo geral, a imaginação, a linguagem figurada e as ilustrações criativas começaram a adquirir valor e apreço, são as parábolas, né? Não apenas como meros recursos decorativos de retórica, mas sim como instrumentos educacionais oportunos para ampliar a eficácia do processo docente, ou seja, de explicação. E aí ele vai enfatizar aqui sobre a importância das parábolas. E mais adiante, já com outro título, Ensinamentos de Jesus. Ele então vai explicar para a gente em que medida Jesus veio para modificar essa perspectiva, né, de traduzir tão pura e simplesmente o que era previsto no Antigo Testamento. Jesus de Nazaré era um mestre que ensinava multidões e indivíduos, além de atender tanto às solicitações e aspirações de pessoas cultas, ricas e de prestígio, quanto aos gritos de pessoas doentes, marginalizadas e oprimidas. Seu verbo eloquente e suas palavras sóbrias estavam a serviço das pessoas necessitadas. Suas ações simbólicas, na melhor tradição dos profetas, pretendiam conectar os ouvintes aos novos matizes religiosos, ênfases temáticas e prioridades teológicas alternativas. E embora a linguagem utilizada fosse muitas vezes comum e popular, própria para que a comunidade judaica pudesse interagir com a mensagem sem muitas dificuldades, o conteúdo de seu programa desafiava as atitudes tradicionais dos líderes religiosos, bem como dos políticos. Então era a maneira com que ele conseguia trazer o conteúdo do assunto que lançava um novo olhar, né, sobre as informações e o Antigo Testamento. No que se refere a seus ensinamentos, é importante reiterar que Jesus não inventou o gênero da parábola. No entanto, transformou-a em um dos mais importantes veículos de comunicação de sua doutrina. Quase um terço do discurso do rabino, segundo os estudiosos contemporâneos, foram proferidos por meio de parábolas. Então, é a nova forma que ele conseguia trazer e explicar, né, o Antigo Testamento. Então, com isso, trazer para o povo já também amadurecido, que se nós estivéssemos naquela época, nós teríamos que olhar para trás e chegar a quase 1400 anos antes de Cristo. Então, muito do que havia colocado trazido precisava ser aperfeiçoado, recontextualizado, revivido, né, realinhado. Então, foi assim que ele foi construindo essa lógica. Outros rabinos de seu tempo, conforme revelam os textos e exemplos disponíveis, utilizavam as parábolas em seus discursos. Entretanto, o que distingue Jesus de seus colegas é certamente a criatividade
o conteúdo e a quantidade de exemplos. Algumas das parábolas, por exemplo, registradas no Evangelho canônico, são de sua autoria, pois respondem a situações muito específicas, como, por exemplo, em Lucas 15, versículos 1 e 7. Jesus fazia parte de uma sociedade que apreciava a narração de histórias, a comunicação por meio de exemplos de vida e os ensinamentos com o uso da linguagem. E aqui ele vai especificando, aqui ele vai trazendo aí mais informações para que a gente pudesse aqui internalizar. E aqui comenta: nossa compreensão básica das doutrinas fundamentais defendidas por Jesus de Nazaré é resultante principalmente do estudo e da análise do Evangelho segundo os canônicos. Tal investigação nos permite identificar e categorizar as questões apresentadas e distinguir as prioridades e as implicações dos seus ensinamentos. Portanto, as diferentes formas e contextos nos quais os evangelistas inseriram as mensagens de Jesus em suas obras nos auxiliam de forma significativa. De acordo com o relato dos evangelhos, as comunidades da Galileia apreciavam a mensagem de Jesus não somente pela natureza e pelas implicações dos seus discursos, mas também pela forma de ensiná-los. Ao estudar a mensagem de Jesus, deve-se levar em consideração, e isso é de grande valia, que uma das funções básicas dos rabinos era precisamente explicar a lei, bem como orientar a comunidade a respeito de sua efetiva implantação. Um bom mestre distinguia-se pela capacidade de expor correta e claramente sua compreensão da Torá. Então ele passou algum momento da Torá? Não, no Antigo Testamento não, mas ele deu sim um novo significado, né, para aquele povo, para aquela comunidade. E aqui ele vai acrescentando: essa forma de ensino tão singular relacionada com a maneira de guardar os mandamentos e cumprir os requisitos da lei era conhecido no mundo judaico como halakha, da palavra hebraica halakha, cuja forma verbal significa caminhar, continuar ou ir. Os ensinamentos da halakha, em seu sentido figurado, são os diversos modos de se comportar de acordo com as tradições judaicas, de agir em conformidade com a lei e de cumprir os mandamentos divinos. Praticamente no início da vida pública de Jesus, o evangelista Mateus nos contempla com esse grande discurso, que bem pode ser um resumo dos valores éticos e princípios morais que diferenciam e caracterizam os principais ensinamentos do rabino. Um aspecto importante, tanto quanto metodológico quanto temático, que se percebe ao estudar o Sermão do Monte, é que Jesus não subestimou, muito menos rejeitou e ignorou os ensinamentos da lei de Moisés. Então, ou seja, aqui ele vai resgatando para a gente, que vai fazendo outros comentários aqui, é que em momento algum Jesus se apresentou ou destinou esforços contrários, né, para desconsiderar a lei dos 10 mandamentos, a lei proposta por Moisés. E que ele veio com o seu método, sobretudo por meio das parábolas, mas trazer um novo significado àquilo que nós havíamos, vamos assim dizer, desconsiderado no tempo e no espaço. E sobretudo valorizar o quê? A crença em Deus e no amor ao próximo como si mesmo. Mas o que guarda a relação, portanto, hoje com a gente, com o capítulo em si, que é o capítulo 1, e o Espiritismo? Porque nós sabemos que também o Espiritismo é a terceira revelação. Portanto, é como aqui o Lucas comentou e ressaltou, não é por acaso, é como se estivesse reafirmando aquela condição. Olha, eu não vim destruir a lei. Olha quem? O Consolador, o Espiritismo. Eu não vim destruir aquilo que foi colocado por Moisés, eu não vim destruir aquilo que foi exemplificado por Jesus. Decorridos, né, no livro aqui no caso 1850, 1864, se não me engano,
Então, ou seja, decorrido mais de 1800 anos, era necessário que nós tivéssemos nova oportunidade de fazer uma releitura do que foi deixado e nos apresentado. Então, da mesma lógica, vem e tem esse reforço da mensagem. Não vim, ou o Consolador prometido não veio destruir aquilo tudo que foi construído pelos trabalhadores, vamos assim dizer, da primeira obra. E aí ele vai nos apresentar com mais clareza, mais riqueza de detalhes, a compreensão de tudo que nós já teríamos visto por meio do Antigo Testamento e por meio dos registros dos evangelistas. E aí nós vamos ver no conjunto dessas questões aí, que começa pela 615, toda a reflexão acerca da lei. Né? O que é uma lei divina? Aquela que é imutável no tempo, no espaço, que todos nós teremos que cumprir, teremos que passar. Aí vem na organização, né, do livro dos Espíritos, na parte 3, vem falando das leis, né, da lei da adoração, da lei do trabalho, né, da lei da conservação. A gente poderia destrinchar então a lei moral nessas outras leis? Pode sim, para facilitar a compreensão, mais importante. Você tem que saber, e qual que é a síntese de toda justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Mas por que ainda é presente então essas leis para penalizar o nosso comportamento? Porque ainda a gente não soube compreender e traduzir essa lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, com a máxima que pode regular a nossa vida. Aí, portanto, nós temos que recorrer à lei associada ao nosso tempo, à lei civil, para ordenar o comportamento entre a gente. Mas isso é uma demonstração que a gente ainda não compreendeu e não internalizou a lei máxima, a lei divina. E chega ao ponto, como a gente fizer uma pesquisa muito rápida, em abril agora, recente, no nosso contexto, foi aprovada uma lei, né, de que aumenta a penalidade para aqueles crimes que são cometidos contra a mulher em que se utiliza a inteligência artificial. Trocando miúdos, eu pego e trabalho o corpo da mulher da forma que eu quero e exponho para o grande público. A mulher pode se sentir ofendida conforme for o trabalho realizado com a inteligência artificial. Hoje é lei, aumentou a pena. Mutatis mutandis, se fosse olhar para aquela época, está proibido comer camelo, está proibido comer avestruz, não pode fazer isso, tem que lavar. Aí Jesus mais adiante fala, não é isso que vai mudar o seu comportamento, né? Não é o alimento, não é essa postura, não é isso. É como se a gente olhasse para essa lei e falasse, mas precisava dessa lei? Era mais fácil a gente aplicar o amor ao próximo? Para que eu vou destruir a imagem da mulher? Para que eu vou colocar aquilo tudo? Para que eu vou humilhar? Mas isso está nos preceitos, né, dos mandamentos. Então, quando a gente busca essas reflexões, nós vamos guardar e entender a forte relação que se tem. Hoje nós temos mais riqueza de detalhes para compreender em que medida a lei divina percorre e perpassa em nossa vida. Compreender que se é lei, nós temos que passar por elas. Não tem como a gente deixar de passar. Nós devemos passar por elas. Pode ser, né, 1, 2, 3, 4, 5, N encarnações, mas na medida do nosso processo evolutivo, nós vamos passando por essa encarnação. E, portanto, nós temos a oportunidade, por meio do nosso caso que estamos dedicando ao estudo da doutrina espírita, de encontrar uma base sólida de informações assentadas a partir disso. Olha, que bom! Então, o que está sendo colocado aqui tem repercussão e guarda forte relação desde o que foi apresentado, né, a Moisés, depois exemplificado com Jesus, e hoje nós estamos tendo a oportunidade. Então, pode pôr fé, pode acreditar, pode colocar em prática que isso aqui é a chave que vai nos permitir esta evolução espiritual, essa conformação do nosso corpo, do nosso espírito, tendo como parâmetro, como por exemplo, aquilo que foi dito no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os bondosos, os brandos e os pacíficos.
É isso que vai dando conformação ao nosso corpo e ao nosso espírito, sobretudo ao espírito, mas é isso também, que é essa observância dessas leis, do fiel cumprimento dessas leis, que vai estar garantindo o quê? A nossa felicidade, o nosso crescimento, o nosso corpo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, felizmente o tempo voa, o tempo voa e as informações são muitas. Mais uma vez, se a gente estivéssemos naquela época, nós estaríamos olhando para quase 1.400 anos atrás. Quantas e quantas informações não tem, mas que acaba aqui atropelado pelo tempo. A gente tem que tentar cumprir o objetivo lançado aqui pelo nosso irmão Lucas, tentar ser o mais claro e objetivo possível, mas sem deixar a oportunidade da gente começar a refletir em que medida ou quais significados podem ser traduzidos diante de um capítulo que tem esse título, não vim destruir as leis. Então que Deus continue amparando a todos vocês com esse momento aí de sabedoria, reflexão, e que o nosso irmão Lucas possa trazer as suas contribuições para o nosso agradecimento, nosso progresso espiritual. Meus irmãos e amigos, mais uma vez boa noite a todos. Esse estudo nosso nessa noite tem um grande aprendizado para a gente extrair dele. Mas é um aprendizado assim que talvez a gente se deparando com esse tema, se a gente tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa e fizer a leitura, talvez a gente não consiga aprender o alcance que tem a lição com a qual inicia-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos aqui, meus irmãos, fazer um esforço de explicar, de desenvolver, de mostrar isso um pouco melhor para todos nós. Vamos lá. A primeira citação do Evangelho segundo o Espiritismo foi extraída do Sermão do Monte. O que foi o Sermão do Monte, meus irmãos? Foi praticamente um dos primeiros discursos de Jesus, não foi o primeiro, conforme a gente vê, por exemplo, na própria literatura espírita. Jesus, lá no livro Boa Nova, ele já começou a explicar o seu Evangelho na casa de Pedro, para as pessoas na praça pública, ali nos primeiros ensaios do ensino do Evangelho, até que surgiu o ensejo do Sermão do Monte. Pois bem, naquela oportunidade, então, é como se Jesus fincasse ali as estacas iniciais do trabalho. É como se o mestre precisasse esclarecer pontos muito relevantes que faziam parte do grande tesouro que ele legaria para a humanidade, que é o Evangelho. E dentre essas estacas, dentre essas balizas, dentre esses pontos iniciais que Jesus precisava expor e deixar claro, necessariamente ele precisava se referir à tradição religiosa dos judeus, ao legado de milênios, de séculos que os judeus tinham de tradição religiosa e que tinham como grande expoente a figura, a personalidade de Moisés. Pois bem, o que o Cristo disse que ele não pôde explicar em detalhes, mas que a doutrina espírita, numa explicação muito objetiva e clara de Allan Kardec, no item 2 desse capítulo, vai esclarecer para a gente. Jesus disse o seguinte: eu não vim destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. O que o Cristo dizia naquela oportunidade? Jesus não invalidava o legado de Moisés e dos profetas que vieram depois, Isaías, Elias, Jeremias e tantos outros que estão registrados aqui para a gente nos livros que compõem o Velho Testamento. Jesus dizia que veio cumpri-los. Acontece, meus irmãos, o seguinte, conforme Kardec nos explica. Quando os judeus na época se referiam à lei, eles referiam-se ao legado de Moisés como um todo, que depois foi acrescido
pelos livros, pelo legado dos profetas, ou de Salomão, por exemplo, no livro de Eclesiastes, e outros mais que atualmente estão no Velho Testamento. Só que a referência de Jesus era especificamente a lei divina que Moisés recebeu. Essa distinção que é vital para nós todos. Vamos ver aqui a explicação. Na lei mosaica, ou seja, no legado de Moisés, e para a gente entender, meus irmãos, esse legado até hoje continua conosco, porque qualquer um de nós que tem a Bíblia, se a gente pega os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, do Velho Testamento, que são Gênesis, o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros são de autoria de Moisés. Faziam parte da Torá, do livro sagrado, das Sagradas Escrituras dos judeus, como também são textos aos quais a gente procura, que a gente lê ou estuda eventualmente. Então, Kardec nos explica assim: na lei mosaica há 2 partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Ou seja, nem tudo que Moisés trouxe e deixou teve origem divina. Em breves palavras é isso. Ou seja, há um conteúdo de origem divina, como um legado que veio da espiritualidade superior, daquilo que Moisés nos deixou. E o que é? São os 10 mandamentos. Está lá no livro de Êxodo, como está também no Deuteronômio, a citação dos 10 mandamentos. Essa parte, esse legado de Moisés, meus irmãos, ele tem origem divina. E por conta disso, qual que é a natureza dele? É imutável, não muda. Era verdade quando Moisés o recebeu, continuava sendo no tempo de Jesus, e por isso que o Cristo diz que não veio modificar essa lei recebida por Moisés nas tábuas da lei no Monte Sinai. E é por isso que o Espiritismo ainda hoje continua dizendo o seguinte: continuam válidas. Até quando? A toda eternidade. Por quê? Porque as leis divinas, por serem de origem do Pai, não se mudam, não transformam-se. Porque Deus, sendo perfeito, não iria criar uma lei precária, sujeita a modificações e evoluções, tal como acontece com a lei humana. Vejam a resposta que foi lida do Livro dos Espíritos, 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável, como o próprio Deus, não se modifica com o tempo. E pergunta seguinte: é possível que Deus haja prescrito aos homens em certa época aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Portanto, as leis divinas sempre foram e continuarão sendo as mesmas. E qual foi o conteúdo delas que nós recebemos através de Moisés? Não matareis, não roubareis, honrai vosso pai e a vossa mãe, não pronunciareis em vão o nome de Deus, não presteis falso testemunho, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Isso, meus irmãos, conforme nos ensina os Espíritos Superiores, continua válido, e assim vai continuar. Vejam, por exemplo, Emmanuel, quando comenta para a gente a respeito, vai trazer para a gente o seguinte: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Ele vai dizer assim para mim, para nós, aliás: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum,
deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Portanto, todo o edifício da justiça na terra está assentado onde? Nos 10 mandamentos. Continua vago e vai continuar vago. Agora, o Velho Testamento, tanto o que Moisés nos deixou, como o que veio depois, não compõe-se somente dos 10 mandamentos. O que Moisés precisou fazer, meus irmãos, à época, diante do povo que ele estava? A gente precisa primeiro entender o contexto. Qual que era o contexto com o qual Moisés conviveu? Era o seguinte: na condição de filho de Hebreus e, portanto, pertencente ao povo judeu, Moisés foi criado, conforme a história registrou e consta nos registros do Velho Testamento, foi criado no palácio do faraó, numa ocasião em que se perseguiam os filhos dos judeus devido à população estar muito numerosa e eles serem escravos no Egito. Em certa altura da vida, tomou ciência de sua origem, dos valores de seu povo e foi utilizado pela espiritualidade superior, não somente como instrumento de libertação da escravidão daquele povo, como também, como depois, um instrumento da espiritualidade superior para trazer à humanidade um legado valiosíssimo, que são os 10 mandamentos que a gente comentou. Acontece o seguinte: que povo era aquele que estava sob o comando, sob a influência, sob a liderança de Moisés? Era um povo, meus irmãos, semi-bárbaro, que havia passado alguns séculos na condição de escravos no Egito e, portanto, absorviam valores, cultura, que eram transmitidos ao povo, e especialmente ao povo considerado escravo, que não eram os mesmos valores detidos ou de conhecimento das altas classes sacerdotais do Egito. Por quê? Sabiam-se, entre o círculo dos iniciados do povo egípcio, a existência de um único Deus. Eles tinham conhecimento disso, da reencarnação, conheciam mistérios e avanços da ciência que somente hoje nós estamos alcançando e chegando até eles, mas para o povo ignorante eles criaram um sistema de uma religião politeísta, de vários deuses, e também a ensinavam aos judeus, que distorce a natureza da providência e da ação de Deus na nossa vida. Porque ao se criar muitos deuses, cria-se um Deus à semelhança dos homens, caprichoso, voluntarioso, que tem uma ou outra preferência, que tem uma habilidade, não tem outra. Portanto, não é um Deus propriamente dito. E ao conviver com essa cultura, com esse politeísmo, inclusive com ideias distorcidas que hoje o Espiritismo nos explica, que eram, por exemplo, a metempsicose, que se ensinava ao povo que se a pessoa não comportasse bem numa determinada existência, ela reencarnaria num corpo de um animal, reencarnaria numa cobra, num lobo, num passarinho, etc. O povo judeu conviveu com tudo aquilo, num estado de muito atraso. E Moisés, portanto, precisava ensiná-los, educá-los em novos princípios. Somente os 10 mandamentos, meus irmãos, não foram suficientes para educá-los. O que Moisés fez então? Instituiu muitas outras leis, uma série de regulamentos de caráter provisório e de origem humana e atribuiu origem divina a eles. Com qual finalidade? Impor respeito. Fazer com que fossem observados e cumpridos, tal como os 10 mandamentos. E ele, pelos valores que tinha, pelos altos dons mediúnicos de que era portador, acabou colocando em regulamentos provisórios e temporários o selo da origem divina, em regulamentos que eram eminentemente provisórios. O que o Cristo fez à sua época? Aquilo que tinha de fato origem divina, Jesus não mudou em nada. Pelo contrário, reafirmou, cumpriu e ensinou. Mas todo o legado de Moisés ou dos profetas, que contrariava as leis divinas
que já eram em parte conhecidas pelos 10 mandamentos. E o conteúdo que o próprio mestre trouxe, especialmente a lei de amor, a necessidade do perdão, e todo o conteúdo da revelação do Cristo, tudo aquilo que possuía-se na tradição dos judeus que contrariava esses princípios de origem divina, Jesus simplesmente, meus irmãos, rasgou e jogou fora. Nesse ponto, o mestre fez grande modificação na chamada lei, no chamado legado que o povo judeu convivia até então. Nós conseguimos, numa breve análise do Velho Testamento, observar isso com alguma clareza. Vejam, por exemplo, irmãos, se a gente pegar o livro Deuteronômio, que é um dos livros, um dos legados de Moisés, nós vamos ver aqui o seguinte, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Vejam aqui, das leis acerca da adoração. Consta lá: haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos sacrifícios, as vossas ofertas, os vossos dízimos, e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Os judeus, a partir desse ordenamento de Moisés, cumpriram. O que eles fizeram? Depois, lá na época de Salomão, construíram um grande templo no alto do Monte Moriá, no qual hoje em dia está na cidade de Jerusalém, que depois, no tempo dos romanos, foi destruído, e alguns séculos depois construída uma mesquita muçulmana de grande relevância para os nossos irmãos muçulmanos. O que Jesus fez na época dele? Lá no Evangelho de João, Jesus disse assim: haverá um tempo em que o Senhor será adorado em espírito e verdade. Ou seja, não vai precisar de templo. O templo de Deus vai ser aqui, no coração de cada criatura. E o templo físico será de aspecto secundário. De maneira que, se um dia ele for destruído, a gente constrói outro em outro lugar. Ergue em outro lugar. Mas a gente não pode tirar Deus daqui de dentro do nosso coração. Se a gente pega, vamos pegar mais um exemplo aqui também no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio também. Nós vamos ver, por exemplo, que havia regras em relação aos alimentos. Vejam só: estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo de ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montense, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remoe entre os animais, isso comereis. Ou seja, olha o tipo de lei que Moisés precisou instituir. Isso, meus irmãos, não foi recebido por ele no alto do Monte Sinai. Não está no meio dos 10 mandamentos. Ele instituiu, colocou a origem divina para poder limitar um pouco a selvageria e a barbárie do povo, mas não era de origem divina. E depois ele coloca assim, aí ele falou o que não poderia comer. Porém, estes não comereis, dos que somente remoem ou têm a unha fendida. O camelo, ou seja, não podia comer carne de camelo. A lebre, o coelho, porque remoem, mas não tem a unha fendida. Imundos vos serão. E aí depois fala que peixe que pode comer, qual que não pode comer. E tem aqui um longo trecho no Velho Testamento, aqui no livro de Deuteronômio. O que Jesus fez no tempo dele? Não é o que entra pela boca que macula o homem, que torna o homem impuro. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou deixar de comer, desde que seja algo que não faça mal ao corpo físico. Não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que lhe sai da boca, que é o que está cheio do coração. Não se preocupem em comer ou deixar de comer alguma coisa, como isso fosse deixar a gente melhor ou pior espiritualmente enquanto criaturas humanas. Tem nada a ver. Vocês têm que ter cuidado. Jesus dizia assim para a gente: com o que sai da boca sua. Cuidado com o que vocês falam, porque o que o homem fala é o que está cheio do coração. E aí a gente ofende as pessoas, a gente participa de fofoca, passa boato para frente,
fala algo que não sabe se é verdadeiro ou conta mentira. Isso é que é o problema. Esse é o problema. Então vejam, meus irmãos, e tem tantos outros exemplos de pontos contidos no Velho Testamento. Vamos lembrar que um terceiro e último exemplo para a gente compreender bem. O Velho Testamento, em um dos seus pontos, dizia o seguinte: que se uma mulher fosse apanhada em adultério, o que aconteceria? Morria ela e o homem, que com ela, os dois que pecaram. Aí veio Jesus, foi exposto a essa cena, na praça pública, falaram: mestre, essa mulher foi pega, foi flagrada em queda moral. Diz a lei que ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor diz? E o povo, numa agitação danada, um tumulto, lá em Jerusalém. Aí primeiro ele sentou no chão e começou a escrever na areia, esperando que os ânimos se acalmaram. Daí a pouquinho o mestre vira e fala o seguinte: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Foi todo mundo embora. O que ele fez com essa parte do legado de Moisés? Ó, rasgou e jogou fora também. Então vejam, meus amigos, o seguinte: nem todo o legado do Velho Testamento, seja de Moisés ou dos profetas que vêm depois, é expressão da verdade ou de algo de origem divina. Essa é a grande contribuição que o Espiritismo começa a nos dar. Muitas vezes nós vamos ouvir falar o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado, nem sempre. O que o Espiritismo está fazendo aqui com a gente? Não interprete ao pé da letra. Compreenda, tire o espírito da letra. Qual o significado? O Whindersson leu aqui para a gente há pouco o seguinte: vejam que quando a gente estuda a história, a gente compreende muita coisa. No tempo dos judeus, eles liam e interpretavam livremente a Torá? Não. Como que eles estudavam e cultivavam a tradição religiosa deles? Ela estava escrita em hebraico, o povo falava em aramaico, e vinham os doutores da lei, os mestres, os rabis, para poder ler e interpretar. Por quê, meus irmãos? Porque o Velho Testamento tem linguagem altamente simbólica. São símbolos, não são histórias ou ensinos que devem ser interpretados ao pé da letra. Vejam que foi justamente essa a advertência de Emmanuel, quando ele fala conosco a respeito do Velho Testamento. Expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. No tempo de Jesus, os rabis interpretavam para o povo, tirando o quê? O símbolo, tirando o significado do símbolo. Jesus se utilizou também de parábolas, que eram linguagens também que simbólicas, e as interpretou, as ensinou para a gente. Entre elas, por exemplo, a parábola do semeador. Era necessário que se compreendesse o significado por trás de um símbolo. Ou seja, o que vai acontecer se hoje eu pegar o Velho Testamento e ler ele e livremente interpretar? Na maioria das vezes, o que eu vou fazer, meus irmãos? Eu vou incorrer em erros de interpretação. Eu vou me enganar. Eu vou me equivocar. Vem o Espiritismo, portanto, e nos dá essa advertência, essa grande lição. Nós temos que entender o contexto, meus irmãos, da evolução humana. Nós tivemos, por exemplo, o que a gente tinha no nosso legado da Igreja Católica Romana, que atravessou séculos aí da humanidade, e da qual nós participamos, e às vezes ainda participamos em parte nas nossas vidas, e pela qual nós temos que ter gratidão e respeito. Porque graças à bagagem católica, muito do que nós aprendemos nessa encarnação ou nas passadas, nos tornou criaturas melhores. Mas lá, até então, especialmente alguns séculos atrás, de maneira semelhante ao que acontecia no tempo de Jesus, como que a Bíblia estava escrita? Em latim.
Possivelmente alguns dos presentes aqui chegaram a assistir alguma missa em latim, né? Era em latim. Ou seja, quem que entendia? Muito poucos. Talvez se entendia alguma coisa na hora da homilia que o padre fazia. Aí passaram-se séculos, nós tivemos um avanço, que foi Pedro. Qual foi ele? Reforma protestante. O que a reforma protestante fez, por exemplo, através de Martim Lutero? Deixou um grande legado para nós. Pegou a Bíblia escrita em latim, língua litúrgica, uma língua erudita, não falada pelo povo no seu dia a dia, das diversas nacionalidades, traduziu para a língua nacional. No caso de Lutero, para a língua alemã. E aquela tradução, junto dela veio o quê? Tome aqui. Agora vocês podem ler livremente a Bíblia. Ótimo, mais um avanço. Agora, entre ler livremente e interpretar corretamente, tem aqui, ó, uma grande distância. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Até hoje, meus irmãos, nós vamos ver muitos irmãos nossos, companheiros nossos de jornada, filiados, por exemplo, às mais diversas igrejas protestantes, que continuam lendo, examinando, estudando livremente a Bíblia de ponta a ponta, às vezes no Velho, no Novo Testamento. E quais problemas que eles podem estar incorrendo? Nos problemas interpretativos. Querem ver aqui um exemplo interessante? Ó? Quando a gente pega, por exemplo, o segundo capítulo do livro Gênesis, primeiro livro de Moisés, segundo capítulo, vai falar lá sobre a criação do homem. Quem teria sido o primeiro homem? Adão. Aí vem o livro dos Espíritos e vai explicar para a gente o seguinte, ó. Pergunta de número 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Pergunta seguinte: podemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam, ou seja, de uma das raças. Ele tem, né, uma origem importante, ou seja, quando a gente vê ali a referência a Adão, nós estamos diante de quê, meus irmãos? De um símbolo, de algo simbólico, que não pode ser interpretado ao pé da letra, da mesma maneira que Deus não criou o mundo em 7 dias. Dias entendidos ele como 24 horas. Se a gente interpretar esses 7 dias do Velho Testamento como 7 períodos de tempo, aí olha como que o Senhor começa a fazer mais sentido. Em 7 etapas diferentes. Estão vendo? É isso a grande contribuição desse início do Evangelho segundo o Espiritismo. Continua Kardec dizendo assim para nós, no item 2. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, ou seja, os 10 mandamentos, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível, como que são para a gente entender, como são as referências a Deus no Velho Testamento? Deus o quê? Dos exércitos. O Deus dos exércitos. A ideia de quê? De força.
de poder, de imposição de respeito e de autoridade. Estão vendo, meus irmãos, o contexto como um todo? Continua. Só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidas, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever, igual, por exemplo, na situação da mulher pecadora. Não está lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, não matareis. Que exceção que tem essa regra? Nenhuma. Não, jamais se justifica retirarmos a vida de um semelhante. Nem mesmo caso ele tenha cometido um crime grotesco, um crime bárbaro, um crime chocante, um crime que teria ali atingido uma quantidade enorme de pessoas. Em nenhuma hipótese não se justifica, por exemplo, a pena de morte. É mandamento divino. Portanto, quando tem lá no legado de Moisés o apedrejamento da mulher adulta, contradizia uma lei maior dos 10 mandamentos. E, portanto, se uma lei inferior contradiz um princípio superior, o que aquela lei é? Está incorreta. Não tem validade. Porque o princípio superior a ela proíbe que aquilo seja executado, que aquilo seja cumprido. Continua Kardec concluindo. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Era para aquela época, para aquele povo, para aquele contexto, mas daí a algum tempo estariam descartadas, como foram por Jesus. As lições do Cristo, a gente falando sobre a noção de Deus. O que Jesus nos ensina sobre Deus? Pai nosso. Percebam, meus irmãos, a diferença entre o Deus dos exércitos e o nosso Pai. Ela não é diferente. Muito diferente. É muito diferente. Jesus mostra Deus como sendo o quê? O Pai de amor, de bondade, de misericórdia, sem deixar de ser justo. Não deixa a justiça de lado. Mas nas leis divinas o amor vem acima da justiça. Porque a justiça se exerce com misericórdia, com perdão, com compaixão de quem errou. E não no intuito de massacrar, de destruir, de eliminar aquele que erra. Porque Jesus combatiu o pecado, não o pecador. Jesus expunha os erros, mas não humilhava os que erravam. Pelo contrário, estendia a mão para eles, para quê? Para os erguer. Para os tirar daquele cipoal de erros, de enganos, que eles haviam se envolvido. Meus amigos, esse assunto é muito vasto. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem exemplos fantásticos para a gente compreender também. Por exemplo, vou falar aqui rapidamente, mas nós não vamos ter tempo de ler. Possivelmente, alguns de nós, se eventualmente a gente vai numa igreja protestante, ou se a gente tem algum familiar ou amigo que seja evangélico, possivelmente em algum momento a gente já escutou eles nos falaram de que a nossa doutrina espírita seria algo abominável nas Escrituras por ter nela a consulta aos mortos. Essa proibição de consultarmos aqueles que já se encontram no mundo espiritual foi sim deixada por Moisés. Está lá em Deuteronômio, no capítulo, querem ver? Tem até o capítulo certinho, para depois quem quiser ler pode ir lá consultar. No capítulo 18 do livro Deuteronômio, de que o povo não deveria consultar os mortos, ou seja, se não deveria consultar é porque essa consulta era o que? Era possível. Você só proíbe algo que pode ser feito. Então, no Velho Testamento já consta para a gente que possível era, mas não se devia fazer. E essa proibição seria, portanto, um motivo de rejeitar a doutrina espírita como um todo, na qualidade de terceira revelação divina. Só que vem, por exemplo, uma página de Irmão X,
E aí vai ficar de para casa para aqueles que quiserem depois pesquisar e entender o caráter provisório e temporário dos regulamentos de Moisés. Tem uma página de Irmão X no livro Pontos e Pontos, intitulada A Proibição de Moisés, que nós vamos entender o contexto no qual Moisés proibiu a consulta aos mortos, ou seja, o exercício da mediunidade. O que aconteceu? Tentou-se exercer a mediunidade como fator de elevação, de esclarecimento, de ajuda à coletividade, mas o atraso era tão grande, as pessoas estavam ainda tão presas ao mundo material, tão bárbaras ainda, que a mediunidade foi completamente distorcida, totalmente mal utilizada, de maneira que, em vez de ajudar, ela estava o quê? Atrapalhando. E aí Moisés, junto aos espíritos superiores que o orientavam, através do seu dom mediúnico, fizeram o quê? Olha, já que vocês não sabem usar, é melhor o quê? Proibir. Não é assim que a gente faz? Quando você deixa o filho fazer uma coisa, ele faz errado, olha, eu permiti você fazer isso, você não fez direito, então você está proibido de fazer isso. Foi o que aconteceu no contexto da época. Mas não era uma proibição definitiva. O que Jesus fez com ela também? Rasgou e jogou fora. Quando ele, por exemplo, transfigurou no alto do Monte Tabor, conversando de um lado com Moisés e de outro lado com Elias. Está no Novo Testamento. Então, quem revogou a consulta aos mortos, o exercício da mediunidade? O próprio Cristo. Procurem, estudemos, analisemos o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que o nosso grande foco, a nossa grande prioridade de estudo e de compreensão reside no Novo Testamento, sem que a gente despreze o Velho. Mas, ao consultarmos, ao lermos, ao navegarmos pelo Velho Testamento, lembremos de Emmanuel. Cuidado! Linguagem altamente simbólica. Você é capaz de interpretar corretamente? Você vai tirar uma interpretação da cartola, né? Igual a gente costuma dizer. Então, fica aí a grande lição da doutrina ao inaugurar essa obra que para nós é o nosso grande tesouro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Nós pedimos a Dona Luzia para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nesse instante, com os corações cheios de paz e alegria, nós nos agradecemos, Senhor, pelos estudos da noite e pedindo para que não nos falte esse momento na nossa vida, onde vamos paulatinamente buscando o conhecimento superior, que nos ajuda, Senhor, no nosso crescimento, na nossa evolução. Abençoe-nos os propósitos do aprendizado, abençoe esse lar que consideramos como sendo nosso oásis divino no deserto do nosso caminhar aqui na terra, onde buscamos essa água viva, constante dos teus ensinamentos. Estenda a tua misericórdia, o teu amor a todos os ambientes onde medram a dor, a tristeza, o sofrimento, o desamparo, a solidão, que ali haja um mensageiro do teu coração, levando as bênçãos da paz, da esperança, da resignação, do consolo e da fé, Senhor. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja.
e com a nossa prece recitada, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fonte Vida, Francisco Xavier,